conosco. Vou me sentar aqui também para poder apresentar vocês. Agora a gente vai ter a palestra Um conceito único para a produção e qualidade de colheitas ideais, mais sustentável e mais saudável. Um oferecimento da Aptus Plant Tech. E os nossos palestrantes, sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas, por favor, para os nossos palestrantes. Boa tarde a todos. Boa tarde. É o Juanito Ribes e o Alan Bastos. Falar um pouco aqui de vocês, quem que vai estar aqui conversando com a gente hoje. O Juanito, ele é gerente de negócios na Espanha, em Portugal e na América do Sul para a Aptus Plant Tech faz 6 anos. Ele é empresário de cannabis medicinal experiente e apaixonado, com mais de 20 anos de experiência no setor. Especializado em processos de produção de cannabis, o trabalho dele inclui colaboração com várias universidades com foco em pesquisas de ponta em áreas como bioestimulação e desenvolvimento genético. Uma salva de palmas para Juanito! E o Alan, carioca, natural do Rio de Janeiro, ele, em 2013, com sua esposa, abriu a primeira grow shop do Paraná. Ele é professor de educação física, faixa preta de jiu-jitsu, músico. Há mais de uma década vem ajudando cultivadores iniciantes a terem ótimas colheitas e desenvolvendo conteúdo sobre cultivo indoor. Ele é palestrante na primeira Expo Cannabis em 2023. Alan começou o mesmo ano com o projeto Quem Tem Medo do Cultivo Indoor, projeto que é sucesso pelo Brasil por onde passa. Salva de palmas para o Alan. Muito obrigada, pessoal. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todo mundo. Meu nome, como ela acabou de me apresentar, é Alan Bastos. Eu sou representante comercial da linha Aptus no Brasil. Eu trabalho com cultivo indoor há mais de 11 anos. Eu fundei a primeira grow shop do Paraná. Eu venho prestando assessoria e palestras e aulas sobre cultivo indoor há mais de 10 anos. E eu me juntei com a linha Aptus para essa parceria e para estar aqui explicando para vocês, junto com o Juancho, que é o representante da marca internacionalmente, para mostrar para vocês o conceito da linha Aptus para vocês aqui na Expo Cannabis Brasil. Eu vou mostrar para vocês um programa de nutrição diferente da maioria do que você vê por aí, que a Aptus traz, que é um conceito de nutrição muito mais sustentável para você ter colheitas melhores, tá? A qualidade da colheita, a quantidade, tudo isso a Aptus ela desenvolveu através de muita pesquisa. Eu vou relatar para vocês como é feita hoje o problema hoje que a gente tem na agricultura moderna, que a gente tem um ciclo altamente negativo na utilização de vários produtos para a agricultura moderna. Então, o impacto que isso vai ter, na verdade, são uso excessivo de fertilizantes sintéticos, e isso acaba, fertilizante químico, que acaba, ele vai empobrecendo toda a vida que tem por ali, ele vai matando a microvida, ele vai provocar plantas fracas, com baixo teor de minerais e resíduos de químicos, de metais pesados, tudo que não é interessante. Consequentemente, isso vai deixar o solo fraco, a tua planta ela vai ficar fraca e, consequentemente, você vai ter que usar pesticidas, vai ter que tacar veneno na planta. Tá? Esse é o grande problema da agricultura moderna, que é o que a gente chama, que eu vou falar mais para frente, de um ciclo negativo, como se fosse uma bola de neve, a gente fica preso nisso, infelizmente. Deixa de ser medicinal, exatamente. Esses são os principais problemas criados pelo uso excessivo de fertilizantes sintéticos. O esgotamento do carbono no solo, quer dizer, o teu solo vai ficar muito pobre, consequentemente. Isso vai proporcionar o desaparecimento da microvida, que isso é um grande problema para qualquer tipo de cultivo. Quando você tem um fertilizante sintético, você mata a microvida, você perde qualidade, perde sabor e perde saúde para a tua planta. Você vai ter deficiência dos microelementos, consequentemente disso, que são essenciais. O solo vai ficar ácido, o que gera um grande problema para o teu cultivo também, o teu solo muito ácido, principalmente na parte de absorção de nutrientes, tá? E a baixa resistência do solo e das plantas. Esse é o grande problema. Quando a estrutura do
de todo está fraca, você vai ter planta fraca que vai vai pegar praga. Infelizmente, essa é a realidade. Espera aí que eu fui demais aqui. Então, qual o caminho que a gente deve seguir mediante tudo isso que eu estou falando? É você mudar o que é feito hoje em dia pela maioria. É você seguir um outro caminho que eu já vou dizer mais para frente, que existe na agricultura essa coisa de ou você vai pela esquerda, numa coisa mais natural, natureza, ou você vai pela direita, que é fertilizante sintético. A Aptus, a gente sabe que os produtos sintéticos não vão resolver isso nunca. A gente sabe que isso vai ficar nessa bola de neve negativa, nesse ciclo, e não vai ter jeito. Enquanto que a Aptus, ela opta por a prevenção. Essa é a grande qualidade da Aptus. Você vai ter uma planta tão saudável que não vai dar praga, que não vai ter problema e que a qualidade vai ser lá em cima. Como é que é feito isso? A filosofia da Aptus. A gente trabalha os cuidados da planta e cuidados do solo. Como que a gente faz isso? Bioestimulação, que a gente já vai falar mais para frente, nutrição equilibrada, estimulação de raiz e solo. Exatamente como acontece na natureza. Como que isso vai ser feito através de a verdadeira ciência vegetal. A Aptus, ela estudou, fez pesquisa para a gente trabalhar dessa maneira, analisando, interpretando a seiva da planta, que isso vai estar aqui na palestra mais para frente, e uma abordagem, como eu falei antes, totalmente preventiva. É muito melhor você prevenir, deixar sua planta super saudável, do que corrigir com pesticida e veneno, né? A gente consegue isso como? O único jeito de conseguir isso é através da educação. Não tem jeito de você conseguir isso através de outra forma. A gente faz uma educação para você aprender a conhecer a tua planta, o treinamento técnico necessário para você dominar a tua planta e a consultoria agrícola. Tá? Esse é o caminho que a Aptus utiliza. Para quê? Para você ter um cultivo super seguro e limpo. Tá? Fornecimento controlado de ingredientes, que a Aptus ela tem o equilíbrio na nutrição dela, de uma forma pela esquerda, como a gente falou, vai trazer toda essa qualidade, tá? E o processo de produção sofisticado e sistema de qualidade interno. A Aptus ela é parceira de várias universidades na Europa, onde desenvolve o fertilizante através de testes que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente aqui. A gente tem uma filosofia. Qual é a filosofia da Aptus? A filosofia da Aptus é a gente produzir uma agricultura sustentável. Pela esquerda, como eu falei, diferente do fertilizante mineral, que vai trazer aquela série de prejuízos para a planta, para a natureza, para o solo e para o consumidor. Tá? Você vai aprender com a prevenção, como defender a sua planta de pragas. Eu já vou falar dos produtos aqui, do silício, que vai deixar a pele da planta, superfície epitelial dela tão forte que não vai dar praga, é um problema a menos. Várias outras qualidades que a gente já vai falar aqui. Cultive sua planta da maneira que a natureza pretende. A Aptus, ela faz produtos tão limpos e reproduzindo em blocos de nutrição, que eu já vou falar dos blocos de nutrição da Aptus, que você não precisa ter medo, a tua planta ela vai ser sempre limpa, sempre saudável, livre de contaminantes, de metal pesado, etc. Dá um fim, isso é muito importante, à destruição e envenenamento da terra e de nós mesmos. Quando você cria uma agricultura, um cultivo sustentável, o grande beneficiado disso é o ser humano, tá? E cultivar com muito menos pesticida. Pesticida a gente sabe que é veneno, esse é o grande problema da agricultura. Então, você ter planta saudável, você não vai ter praga, você não precisa usar veneno. Basicamente, essa é a filosofia da Aptus. Aqui, eu vou mostrar para vocês a diferença que existe entre aquela bola de neve negativa, que acontece na agricultura moderna, e a bola de neve positiva, como acontece na Aptus. Quando você trabalha o preventivo, você não vai trabalhar o curativo. E o grande problema é o curativo. Porque você entra nessa bola de neve negativa. Você vai ter que usar fertilizante sintético, que vai deixar tudo mais fraco, planta fraca, solo deficiente, vai criar um desequilíbrio e você vai acabar sendo obrigado, infelizmente, a jogar pesticida. E isso vai ser uma coisa que não vai ter fim.
tá? Em vários lugares do mundo isso já acontece, inclusive no Marrocos, com maconha, com outras plantas, no mundo inteiro, agricultura em geral, tá? Enquanto a Aptus, ela vai pelo outro caminho. A Aptus, ela vai pelo caminho da prevenção. Ela vai criar um equilíbrio como que a Aptus trabalha? Com bioestimulantes. A Aptus, ela trabalha com bioestimulação, tá? Microvida, que é muito importante para o solo para ter qualidade, para a tua planta ter sabor, ter resistência, e para o teu solo ter vida, tem que ter microvida. Isso é uma coisa muito importante. E os nutrientes corretos para cada fase da planta, que eu vou falar disso também, principalmente a Aptus trabalha com mononutrientes, tá? Aqui é muito importante isso, são os blocos de construção de vida da Aptus que eu estava falando para vocês ainda agora. A Aptus, ela trabalha com esses 3 blocos de nutrição para as plantas. O silício é fundamental para a planta, eu já vou falar um pouquinho mais para frente dele. O silício, ele vai trazer equilíbrio, um balanço, o silício vai regular tudo que a alimentação da planta, a planta come mais com o silício, o nutriente caminha melhor dentro da planta, as pragas não vão na planta com silício, e a tua planta vai passar a comer o que ela precisa. Eu já vou falar do silício mais para frente. A proteína, que no caso da Aptus são L-aminoácidos, tá? Exatamente como acontece, muito parecido como acontece na natureza, os L-aminoácidos da Aptus vão trazer fonte natural de nitrogênio e construção de tecido vegetal. E a microvida, exatamente, eu já falei. Então aqui estão os blocos, ó. Ácido monossilícico puríssimo, tá? Ele vai fazer com que a tua planta, ela tenha a parte, esse silício, ele é biodisponível, a planta absorve ele diferente de outros produtos aí, que tem de silicato aí, o da Aptus não. O silício é rapidamente absorvido pela planta, e isso vai te dar uma qualidade muito grande. Ele vai fortalecer a tua planta, ele vai evitar que a tua planta tenha patógenos, isso é muito importante. Ele vai fazer com que a tua saúde da planta ela fique muito boa, evitando muitos problemas que acontecem por aí, né? Melhor absorção mineral, o silício tem esse papel também que eu estava falando. A planta ela vai comer melhor, o fluxo da planta, porque a alimentação da planta ela é por pressão. Os nutrientes vão entrando por uma espécie de pressão pela seiva, pelo caule, e o silício vai fazer com que a circulação seja muito maior. A tua planta vai ter uma absorção de nutrientes muito melhor. E ativa o sistema imunológico da planta também, aquilo que eu estava falando, que é muito difícil uma planta com esse tipo de silício, ela ter praga ou ficar doente, tá? Isso já vai te dar uma qualidade muito grande. Os L-aminoácidos, eles são aminoácidos prontamente biodisponíveis também, não tem dificuldade para a planta absorver. A estrutura orientada pela esquerda, que eu estava falando, como acontece na natureza, você não vai ter sintético, vai ser pela esquerda. Quelator orgânico, todos os nutrientes da Aptus são quelatados com L-aminoácidos, tá? Isso é muito importante, você dá vigor para a planta, dá força, estrutura de caule, tudo. Estimula o desenvolvimento das plantas e função hormonal, que vai ajudar na saúde da planta também. E fonte de nitrogênio orgânico, que isso é muito importante. Você vai ter uma fonte de nitrogênio orgânico, a tua planta vai crescer de uma forma muito mais saudável, tá? A microvida, a gente sabe que a microvida ela é o grande segredo aqui do cultivo, né? Formulação microbianas, ácidos úmicos, fúlvicos e microvidas. Formulações bacterianas e fungos benéficos, que isso é muito importante também. Proteção e estimulação do sistema radicular. A microvida ela vai proteger a raiz, ela vai criar um sistema radicular muito mais saudável, muito mais poderoso, muito mais forte para a tua planta, para absorver os nutrientes. Melhora o desempenho do substrato, a tua planta vai absorver melhor com a microvida, né? Que não importa qual substrato seja, você pode estar usando perlita, fibra de coco, sem solo, não importa, a microvida ela vai te dar uma qualidade, tá? E aumenta a absorção de minerais e regulação do pH. A microvida, assim como na natureza, ela vai fazer com que o teu pH fique mais estável. Vou falar rapidamente do silício. Eu vou confessar para vocês que acontece uma coisa engraçada aqui, vou pegar ele de surpresa.
O Ronte fica um pouco chateado comigo, porque ele diz que eu sou muito apaixonado pelo Regulator, e ele quer que eu fale dos outros igual eu falo do Regulator. Claro que eu vou falar dos outros igual o Regulator também. Mas é que o Regulator realmente, ele é um produto mágico, para quem não sabe do que se trata, está chegando agora. Nosso amigo Moby Dick Show. Pastor, posso dar o meu testemunho? Pode dar o testemunho. Gente, Sim. eu sou uma pessoa radicalmente orgânica. 2 minutos. E aí o Alan me ligou e falou assim: cara, descobri um negócio sensacional, a Aptus é maravilhoso. Eu falei: Alan, porra, você sabe que eu não gosto dessas merdas, eu não gosto dessas merdas. Ele falou: não, experimenta, cara. Eu peguei e ele me mandou, assim, generosamente, um kit inteiro. Eu falei: vou usar só o Regulator. Aí botei uma semente para germinar e botei o Start Buster, que é o primeiro, que ele vai falar aí. A minha semente germinou, saiu uma planta, aquele verde escuro, sabe aquele verde pau duro? Aí, eu botei o Regulator e o Start Buster. O Regulator faz o meu substrato, que já é bom, mas tem alguns problemas de absorção da planta. O Regulator regula e quelata as substâncias do meu substrato e transforma elas em comida facilmente degustável para a planta. Então, esse é o testemunho, pastor. Que Deus seja louvado. Muito obrigado, Moby Dick Show. Obrigado, Moby. Bom, esse foi o testemunho do meu amigo Moby Dick Show, que a palavra dele vale muito também. Isso que ele falou é a parte prática. Realmente a planta ela come exatamente o que ela precisa com o silício. Eu queria lembrar para vocês que o silício da Aptus, esse ácido monossilício, é patenteado, só a Aptus tem, você não vai achar isso em nenhuma outra marca, tá? Ele vai aumentar a resistência da salinidade e reduz a transpiração. A gente sabe que principalmente quando está quente, muito úmido, você reduzir essa transpiração vai evitar problema lá na frente de bolor, etc. Ele aumenta a resistência contra o estresse abiótico e biótico, ou seja de praga, ou seja de calor e umidade. Não importa o tipo de estresse, ele vai reduzir esse estresse da planta. Ele vai melhorar a capacidade, como o Moby Dick falou, de absorção de nutrientes. Às vezes a tua planta está lá num solo com muito nutriente e ela está morrendo, queimando, porque está comendo muito. O Regulator vai fazer ela crescer normal, ou ela está faltando, ela não está conseguindo comer o que está ali no solo. Ele vai criar essa ponte para a tua planta absorver isso. E isso é muito importante também dizer do Regulator. Ele reduz o alongamento da planta quando você vai iniciar a floração. Quando você troca para 12 horas e você dobra a dose do Regulator em algumas regas, você vai fazer com que a planta cresça mais para o lado e diminua o entrenó. E a gente sabe que quanto menor o entrenó, mais você vai colher, né? Então ele é muito importante. Fora isso, o Regulator ele tem uma capacidade de... ele não vai alterar nada. O silício ele vai fazer com que você use o que você está usando. Ele só vai trazer benefício para você. Obrigado. Então é muito importante dizer que o ácido monossilícico da Aptus você só vai encontrar no Regulator. Beleza? Aqui você tem toda a descrição do Regulator, da Aptus Regulator, o ácido monossilício, SiOH4, tá? E vou falar para você dos benefícios dele, que eu estava dizendo aqui, ó. Estabilizado e concentrado, ele é muito concentrado. Você vai usar 3 gotas por litro ou 1,5 ml para 10 litros. Então ele acaba rendendo muito mesmo. Ele tem qualidade farmacêutica, garantido em forma monomérica, produto mais respeitado da indústria, com certeza. Para mim, eu sei que o Ranch sabe que é verdade. Ele é o melhor produto para mim que tem no mercado total. Para mim é o Regulator de tudo que eu já vi até hoje, tá? Bioestimulante ótimo para a produção sustentável de qualquer cultura, tá? Absorção de cálcio melhorada, ele faz com que a planta melhore a absorção de cálcio. Evitação antagônica de nutrientes, é muito importante, que tem nutrientes que quando são colocados juntos, um atrapalha a absorção do outro, o Regulator vai evitar isso,
ele vai fazer com que cada um seja absorvido, tá? Regula a distância do entrenol, como eu falei, anti-estresse biótico e abiótico, seja por pragas, né, que é o estresse biótico, ou o estresse abiótico, que é através de temperatura e umidade, ele vai conseguir que a tua planta fique mais confortável em situações adversas de estresse, tá? E ele é super sinergético com toda a linha Aptus, principalmente com Start Booster e Top Booster. Ele é fantástico. Toda a linha Aptus ela é feita para os nutrientes se comunicam entre si. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, ó, de uma planta que foi tratada com um regulator e uma planta que não foi tratada com um regulator. A infestação de oídio, ela foi 80% menos numa planta tratada com um regulator. Isso mostrando na prática para você a eficiência do produto. Aqui eu vou mostrar para vocês esse produto preto aqui. Não sei se vocês estão ligados. É a maneira como a Aptus, como é feita a análise da tabela, a análise nutricional da Aptus, ela é feita através de testes na seiva das plantas, tá? Uma maneira que a Aptus desenvolveu de monitorar o desenvolvimento e a mineralização das plantas. Análise seiva da planta, as informações são diretas. Você pode fazer o teu fertilizante através de uma informação concreta, direta. Ferramenta ideal para a saúde das plantas, ferramenta ideal para a produção das plantas, ferramenta ideal para a qualidade das plantas e fortalece as plantas contra estresse biótico e abiótico. A análise da planta, análise frequente da seiva, o Aptus analisa a seiva na parte de cima e na parte de baixo. Você pega a amostra, e essa parte de cima, a parte de baixo é analisada através de aparelhos de medição do açúcar e tudo, já vou mostrar para vocês. Por quê? Porque cada espécie tem a sua característica nutricional, independente de ser cannabis ou não, né? Resolver problemas nutricionais e qualitativos da planta. Análise da seiva vai ajudar na saúde, na nutrição e desenvolvimento. Monitoramento do Brix e do pH nos ajuda a garantir a saúde da planta. Então, o medidor de Brix, ele vai dar um indicador de saúde. Quanto mais alto for o Brix, mais açúcar na jogada e, consequentemente, a tua planta vai ser melhor, ela vai ter mais resina, ela vai ter mais qualidade, tá? Oi, alguém perguntou alguma coisa? Não viajei. O Brix muito baixo, você vai ter uma má mineralização, a tua planta não vai ficar legal e provavelmente ela vai ter ataque de fungo, não vai ser legal se o teu Brix da tua planta estiver muito baixo, tá? O pH ele também vai ficar alterado, não vai ficar legal, má mineralização, deficiência de cálcio, níveis muito elevados de nitrato, que é um problema. Tá, o níveis elevados de nitrato, a gente sabe que isso causa problema para a planta, risco de ataque fúngico, tá? O monitoramento do NO3 e do potássio nos ajuda a garantir a produção da planta. Então, o nitrato você vai ter o controle ali do crescimento vegetal, o potássio para o crescimento vegetal e o cálcio para a estrutura vegetal. Tudo isso você vai conseguir através de análises, né? Estou apertando errado aqui. Então, olha lá que eu estava falando para vocês como é feito o teste através da seiva da planta. Você vai coletar a amostra das folhas superiores e das folhas inferiores, tá? A informação é direta, como eu falei, sem tempo de espera, intervenção rápida e possível. Você vai pressionar essa seiva no medidor, vai coletar, vai analisar, comparando as duas leituras das folhas superiores e inferiores. E aqui é muito interessante mostrar para vocês o resultado da análise, principalmente que existe uma relação, que isso é mais uma qualidade da nossa linha, que são os mononutrientes. Existe uma relação de absorção de nutrientes que, por exemplo, eu vou explicar para vocês. Quando a planta consome o potássio no começo de floração, ela atrapalha a absorção de cálcio e magnésio. Essa é uma vantagem da linha Aptus, de você ser mononutriente. Você pode dar o potássio a partir da 5ª semana para frente e cortar o fósforo, que você não vai ter esse problema, tá? Então você vê lá, ó, antes
antes de usar o regulator e depois de usar o silício. Você pode ver, por exemplo, o cálcio, antes de usar, ele mais do que 222%, ele dobrou 2 vezes a absorção de cálcio quando você usou o regulator. O magnésio é a mesma coisa, ó. Você trabalhou ele mais 189%. Potássio é a mesma coisa, você reduziu como é que a absorção o potássio estava entrando demais ali, ó. Você diminuiu 40% o potássio. Então essa é a vantagem do regulator. Na prática, ele vai fazer que a tua planta equilibre a nutrição e não crie esse desequilíbrio. Ela vai comer exatamente o que ela precisa. Aqui, vou falar rapidamente aqui dos estimuladores especializados, que são da linha Aptus, que vocês podem ver ali embaixo, ó, projetado para obter nutrição ideal durante cada fase de desenvolvimento da planta. Os nutrientes são orgânicos, quelados com L-aminoácidos, como eu estava falando para vocês, isso é muito importante, tá? Os produtos são o N-Boost, P-Boost, Calmag Boost, K-Boost, Super PK, Humic Blast. Esses 2 últimos aqui ainda não tem no Brasil, mas em breve teremos. E o resultado é sem deficiência, desenvolvimento ideal para a planta, combinação ideal de nutrientes e bioestimulantes, melhor absorção de nutrientes. Então a tua planta, ela vai trabalhar de uma forma muito melhor a nutrição dela. Resumidamente é isso. A gente vai falar agora dos L-aminoácidos, tá? Estrutura de aminoácidos orientado para a esquerda, como na natureza. O que isso quer dizer, como eu falei para vocês? A estrutura de nutrição para a direita, ela é feita através de fertilizantes sintéticos. E quando você vai para a esquerda, você vai para a coisa mais real que acontece na natureza. É o caso dos L-aminoácidos, tá? Fácil absorção pelas plantas, obtidos por hidrólise enzimática, como na natureza, que eu estava explicando para vocês. Quelador orgânico de nutrientes, contém 21 aminoácidos essenciais. L-aminoácidos mais nutrientes, nutrição certa, na quantidade certa, no momento certo. Nitrogênio orgânico natural de aminoácidos, isso é muito importante também. Propósito específico e efeito de cada estimulante, tá? Nossas formulações com L-aminoácidos, os produtos que contêm N-Boost, P-Boost, Calmag Boost, Super PK e K-Boost. Cada nutriente pode ser aplicado no momento em que é necessário. Isso aqui é muito legal também. O fato de você trabalhar mononutrientes, como eu estava falando, cada espécie, ela vai ter uma necessidade, uma demanda nutricional diferente. Quando você fabrica um nutriente, um fertilizante, que você bota tudo ali e mistura, dá para a planta, você tá criando um desequilíbrio. A tua planta está recebendo coisas que ela não precisa. Consequentemente, você cria um desequilíbrio em toda a nutrição da planta. Essa é uma das grandes vantagens da nossa linha também. De acordo com a genética, você vai poder alimentá-la de forma correta. Aqui nós temos o nosso potássio, que é o K-Boost, tá? Estimula a maturação, frutos e botões, melhora a qualidade da colheita, 100% solúvel em água e orgânico, sem deixar resíduos. Isso é muito importante, tá? Sem deixar resíduos. A linha Aptus, ela é muito pura. Você não vai ter problema de metal pesado, de nitrate, de nada. Vai ser muito seguro para você, tá? Alta biodisponibilidade, por quê? Porque é fácil da planta comer. Ele já está pronto ali. Não vai ter mistério nenhum, tá? Aqui a gente vai fazer uma análise rápida do nosso potássio. Você vai ver lá que depois de usar o BRICS aumentou 48%, o ferro aumentou 232%, o zinco 929%. Então os resultados são muito claros. É tudo feito através de, como vocês viram, através do resultado direto da seiva da planta, tá? Formulações microbianas, isso é muito importante também. São baseadas na biotecnologia aplicada em micro-organismos benéficos selecionados, tá? Os micro-organismos são selecionados para proteção de raiz e ação antagonista a patógenos. A tua raiz ela vai ficar mais forte, vai ser muito mais difícil de dar problema, tá? Mineralização, micro-organismos, combinação, ácidos úmicos protegem, abrigam a microvida. A microvida é fantástica, é através dela que você vai ter essa qualidade toda, tá? Algas marinhas ricas em cálcio,
também vão ajudar muito nesse processo. E aqui os produtos que a gente tem. O Start Booster, Top Booster, o Enzyme a gente ainda não tem no Brasil, o Drip também não. Na verdade aqui a gente só estão chegando no Brasil ainda esses, tá? Mas o Top Booster e o Start Booster sim. O Start Booster é o nosso enraizador, ele é um produto fantástico, tá? Ele contém ácidos fúngicos e microvida, tá? Ele é estimulador de raiz e crescimento, melhor desenvolvimento de caule, sistema radicular, tecido, melhora as populações e força da microvida, melhora o desenvolvimento celular dos caules, 2 vezes mais espesso. É por isso que é tão difícil uma planta que usa Aptus, que você trabalha com a linha Aptus, ela vai te dar praga, é muito difícil. É uma qualidade da linha, tá? Aqui as análises também, você vai perceber que quando você usa o Start Booster, você vai ver um acréscimo sensacional de tudo, de cálcio, magnésio, de tudo, ó. Em relação ao que não é usado com o Start Booster, por causa muito também da microvida, tá? Aqui é o nosso produto base, o Aulion é um mineral puríssimo, tá? A qualidade dele é fantástica, você vai ter até o EC um pouco mais baixo de tão puro que ele é, tá? Ele pode ser aplicado em todos os tipos de substrato, solo, turvo, falando de rocha, sem solo, não importa, tá? Sem sais de lastro, sem adição de... Não tem cloreto, tá, galera? Não tem metal pesado. Isso é muito importante a gente falar da linha Aptus. A pureza é muito, muito, muito grande. Pode ser usado na fase vegetativa até o final da vida da planta, tá? Dosagem muito concentrada, como tudo da linha Aptus, rende muito bem. Você vai usar aproximadamente 1 ml por litro, tá? Totalmente solúvel em água e pode ser usado em sistemas de bucket, de hidroponia, de deep water, recirculação, em geral, não importa. Qualquer sistema de hidroponia você pode usar o All-in-One, tá? Aqui são as nossas tabelas dos nossos resultados do nosso programa de bioestimulação, né? As informações todas tiradas, como eu mostrei para vocês, direto da planta, não tem nada nesse meio do caminho, a informação é tirada diretamente da seiva da planta, tá? Como vocês podem ver, os resultados estão ali, não tem nem o que discutir, é uma coisa impressionante. Eu vou mostrar para vocês agora, para vocês poderem olhar, a palestra ficar um pouquinho mais planta agora, né? Mostrar as fotos para vocês dos tipos de cultivos da Aptus, né? Cultivos de greenhouse. Para quem não sabe o que é uma greenhouse, é um cultivo através do sol. A tela é só para não tomar chuva a planta, mas ela está usando a natureza, está usando o sol, tá? Esse é um cultivo medicinal numa greenhouse gigante, né? Continuamos aqui, ó, todo um sistema de greenhouse feito com Aptus, para vocês verem como a qualidade do produto ela é usada lá fora de maneira, né, grandiosa. Aqui um campo aberto, né, um outdoor que a gente chama aqui no Brasil, com plantas plantadas diretamente no solo e usando fertilizante da linha Aptus. Estudo da produção de CBD na greenhouse na Espanha, né? Lá na Espanha eles têm essa possibilidade de fazer esses cultivos grandes. Também é de greenhouse, como vocês podem ver, é através do sol. E se vocês perceberem, tem complemento de luz. Por que tem complemento de luz? Às vezes a planta precisa de mais tempo para continuar crescendo na fase vegetativa, anoitece, você dá um complementozinho de luz. É por isso que a greenhouse tem aquelas lâmpadas aí, mas não é que é cultivo indoor não, é outdoor, tá? Aqui você tem um estudo de produção de CBD na Espanha, continuo com fotos aqui já plantas na flora, produção de plantas high CBD para fins medicinais, né? 60 mil metros quadrados, imagina, né? Como quantidade de planta que tem no lugar desse, né? 36 mil plantas, tem o nome das cepas ali para quem tiver curiosidade, tá? Todas essas plantas são cultivadas com a linha Aptus, tá? Aqui a gente já vai mostrar o cultivo, que é a parte que eu me especializei, que é a parte do cultivo indoor, tá? Todas essas plantas que vocês estão vendo aqui nas fotos também são plantas feitas para fins medicinais na Espanha, tá? Você pode ver que
A qualidade, o tamanho, a saúde das plantas com a linha Aptus é um negócio impressionante, tá? É surreal para mim a qualidade. Quem plantou com Aptus e vê na prática, a diferença é gritante para mim, tá? Aqui tem alguns sistemas de hidroponia um pouco mais automatizados, mas tudo com a qualidade Aptus para fins medicinais, tá? Aqui, ciclo de flora, vocês podem ver a velocidade com que acontece a coisa, 21 dias, 52 dias, 63 dias. Aqui é muito legal, o enraizador, vou dar uma dica para vocês, o ml do Regulator com ml do Start Booster e 1 litro d'água, você consegue clones muito rápidos, muito saudáveis, tá? É um exemplo de enraizamento com Start Booster e Regulator, tá? Os clones crescendo aqui. Aqui é impressionante, você vê a grossura do caule como fica, por causa de toda a tabela nutricional, o silício, a microvida, tudo. É o desenvolvimento vegetativo, a grossura que o caule fica, algo assustador, né? Vocês podem ver um caule com 35 dias e o que ele virou com 95 dias, muito por causa do programa nutricional da marca, tá? Vocês podem ver aí que o desenvolvimento da raiz, por causa do silício também é muito maior, e por causa do Start Booster é muito maior também do que plantas normais. Aqui, uma planta na floração com 70 dias. E a planta que usa Aptus, ela resina mais, porque o tricoma, em vez de ter uma cabeça, ele vai ser estimulado a ter até cabeça, o tricoma tem 3 cabeças, o que vai reduzir um visual muito mais cristalizado e muito mais resina, tá? Como vocês podem ver, ó, existem tricomas de 2 cabeças, tá? A planta fica muito mais cristalizada, né? Ela vai ter uma cristalização muito maior, ó, e você vai ter tricomas de até 3 cabeças, tá? Quando você usa os nossos produtos. E a produção da resina, ela é fantástica, tá? Aqui, ó, tricoma de 2 cabeças, é meio estranho para quem nunca viu, mas é isso mesmo, tá? É o tricoma de 2 cabeças. E aqui o famoso, o triple head, o tricoma de 3 cabeças, que você vai conseguir usando os nossos bioestimulantes, tá? Aqui você vai ter algumas plantas que foram cultivadas com Aptus para fins medicinais, o nome da strain, tá? Lá nos Estados Unidos eles usam muito Aptus também. Aqui são a certificação, que é muito importante, eu queria mostrar para vocês, o total de THC das plantas, total de canabinoides, 25%, 31%, e muito importante dizer, galera, que o resultado é muito puro, sem metal pesado, sem nada que vai afetar a sua saúde, como eu falei, voltado para a esquerda, com a qualidade como na natureza, tá? Sem você ter nenhum risco de contaminação, porque o metal pesado é um grande problema para o mundo da cannabis hoje, tá? Então tá aí os resultados, a planta com 39% de canabinoides, com certificado ISO, tá? Aptus é um fértil com certificado ISO, 0 metal pesado, 0 tipo de problema, tá? Vou passar aqui porque o resultado. Então a Aptus segue com essa linha em parceria com universidades na Europa, pegando análises direto da seiva da planta para produzir os produtos dela, e consequentemente você vai ter o melhor da natureza e o melhor resultado dentro do teu cultivo, tá? Formulações personalizadas, pesquisa interna de estabilidade de novas fórmulas, pesquisa interna de aplicação de culturas, treinamento técnico de cultivo, sempre através de parcerias com universidades na Europa e no mundo, né? Redução de volume, Aptus é super concentrado, é melhor para quem compra, para quem vende e para quem usa. Vai render mais para você, facilidade de uso, não é necessário muitas garrafas, pouco mistério para usar, qualquer um usa com facilidade, tá? É limpo, seguro, esse é o grande barato da linha Aptus, vai ter um resultado fantástico, um produto super seguro, tá? E os produtos são estáveis, tá? Você não vai ter variação,
oscilação de pH e EC, o que dá uma segurança muito maior para o cultivador, tá? Queria agradecer vocês aí pela palestra. Qualquer dúvida, muito obrigado. Estamos aí. É isso. Ok. Si, alguna pregunta? Alguém tem alguma pergunta? Fala, irmão. Sim. Se o regulator start booster pode usar para germinar. Sí, você pode utilizar os dois do princípio. O regulator você tem que utilizar do princípio a fim, porque vai ajudar a planta a fortificar a planta, mas durante o resto do cultivo vai ajudar a que coma melhor, ¿vale? Mas o Start Booster é un estimulador de raíz e crecimento, solo hasta a segunda semana de floração. Desde o inicio da germinação até a segunda semana de floração. Tá? Sim. Sim. Fala, irmão. Parabéns. Oi. O problema seria só o Start Booster, porque é bastante orgânico para ele fazer uma hidroponia, né? Para a hidroponia, sim. O tema com os produtos Aptus que você só pode deixar a tanque, a mistura, Sim. máximo 2 dias. Você não tem um lastro muito grande. Mas para a hidroponia você É verdade. pode utilizar o Start Booster de maneira foliar, até a segunda semana da floração, igual. Se você vai passar por stand, depois pode dizer a dosagem. Gente, já estamos com o tempo estourado aqui, Obrigado, mas tem um espectador que quer fazer uma pergunta. Qual que é seu nome? Tudo bem? Sou o Pedro Benevides, gente, tudo bem? Eu cultivo também, né? Já cultivo há uns bons anos e nos últimos 2 anos eu mudei da fértil irrigação, né? Que eu usava um solo inerte e alimentava a planta para um solo vivo, no-till. Esses produtos, o regulator, eles funcionam bem nesse tipo de solo, no-till, ou eles travam os outros micro-organismos que já tem lá? Porque como o solo é tudo orgânico, eu tenho sempre uma paranoia de botar um produto e trave a vida que já está lá naquele solo. Ele anda bem com o solo vivo. A bioestimulação da linha Aptus, ela vai agir totalmente de forma positiva no teu cultivo, principalmente o regulator. Porque mesmo sendo no-till, você vai evitar até que a planta tenha algum tipo de deficiência. Porque eu, particularmente, esse lance de super solo é legal, mas tem algumas genéticas que vão bem e algumas genéticas que não. Sim. Entendeu? E você usando a linha Aptus, você nunca ia ter esse problema de genética que não vai se dar bem. Mas não vai ter problema com a microvida, mas o regulator não move pH ou nada. Ele muda o pH, é não isso? Não muda pH ou nada, assim que não vai ter nenhum problema com a microvida. É totalmente compatível. Vai bem com rizobactérias, por exemplo. Não problema. Eu uso muito gorila micróbios, que são os micróbios. A gente trabalha com microvida. Todos os produtos da Aptus estão testados para que sigam combinados à perfeição. Legal. Muito obrigado, gente. É uma coisa diferente. O regulator de silício em forma monomérica e o Start Booster é um estimulador de raiz. Trabalham em formas conjuntas, combinados. Última pergunta aqui, dá tempo só de mais uma rapidinho. Juan, tudo bem? E no oposto do Pedro, no solo inerte, principalmente só com fibra de coco. Eu pesquisei que na fibra de coco tem dificuldade de absorção de cálcio e magnésio. Como resolve essa dificuldade usando Aptus? Se ela ocorre mesmo, essa dificuldade na fibra de coco da planta absorver cálcio e magnésio, e se o Aptus ele consegue ser eficiente num solo 100% inerte, por exemplo? Sim, o regulator vai ajudar muito nisso.
mas o nosso cálcio e magnésio tem aminoácidos, como a Alan falou, e isso vai ajudar muito a maior relação do cálcio e magnésio, melhor assimilação dele. E se você pode ajustar o dosagem também. Ou de maneira foliar, você pode utilizar de maneira foliar. Pode usar, é melhor, em lana de roca é melhor de maneira foliar. Certo! Salva de palmas para a Palmas aí Juanito pros e Alan. mestres, galera. Muito bom. Gente, muito obrigado, viu? Experts aqui com a gente. Obrigado também. Muito obrigada, pessoal. Galera, é isso aí. Eles vão descer aqui do palco. A galera, a gente sempre tem uma dúvida a mais. Tem gente que tem vergonha de tirar dúvida. Mas agora vai lá, passa no stand deles, vai atrás, tira a sua dúvida, porque esse encontro, o grande barato é isso, né? Muita gente que sabe muito, que está aqui. É a nossa chance de aproveitar. Obrigado, meu irmão. Obrigado.